De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre gás natural veicular, para a gente falar sobre Algás, a sua importância, compromisso que tem a Algás com o estado de Alagoas e por que a gente avança num caminho não só para o abastecimento de residências, apartamentos, casas, enfim, para o consumo residencial, o consumo das famílias, mas como a gente avança e garante o consumo das empresas, dado a gente ter, primeiro, gás aqui de uma forma muito volumosa, segundo, uma empresa muito sólida, técnica e financeiramente, de modo que consegue suprir essas demandas tanto do consumidor individual, consumidor comum, aquele consumidor familiar, como aqueles que são empresariais. Aliás, esse é um dos requisitos para a atração de determinados negócios para o estado de Alagoas. A gente vai aqui conversar com a assessor da Diretoria Administrativa Financeira da Algás, Arthur Mergulhão, que a gente agradece, viu, Arthur, por estar conosco e nos ajudar a compreender melhor quem é a Algás e qual é o papel que cumpre aqui no estado de Alagoas. Um bom dia. Muito bem, bom dia a todos. Obrigado pelo convite da CBN. Então, é como você falou, né? Assim, a Algás ela está muito atrelada e associada ao desenvolvimento do Estado, né? Inclusive, o Estado de Alagoas é um dos acionistas da Algás. Ele é majoritário com relação às ações ordinárias e buscamos sempre estar junto com o desenvolvimento do Estado, né? Então, assim, quando novos empreendimentos sinalizam a vinda para o estado de Alagoas, para muitos deles é essencial a disponibilidade do gás natural. E a Algás sempre tem estado junto do estado para criar as condições necessárias para trazer esses investimentos para o estado, né? Um exemplo aí, só de exemplo, a própria cerâmica Porto Belo, as indústrias de cerâmica de modo geral utilizam gás natural e é um insumo essencial hoje para a produção dos seus produtos, né? É um condicionante para ela estar aqui, inclusive. Perfeito. É um pré-requisito sem ter o gás natural e ainda mais de forma competitiva, né? Que é o que a Algás busca, né? A Algás, na verdade, quando nós comercializamos o gás, ele é composto por 3 parcelas, basicamente, só para clarificar isso aqui para os ouvintes, né? Uma delas é o preço do gás que é comprado do supridor. E aqui, como você bem falou, né, o gás que é distribuído aqui em Alagoas, ele é produzido aqui mesmo no estado de Alagoas, majoritariamente. Eventualmente pode ter algum gás vindo de um outro estado, mas pela dinâmica da rede de transporte, né? Então, essa é a primeira componente do custo que o consumidor paga. A outra componente é a margem de distribuição, que é o que, de fato, a Algás utiliza para poder custear suas despesas e realizar os investimentos necessários para o desenvolvimento aqui do estado, né? E a última parcela seria os tributos, né? Então, são essas 3 componentes que definem a tarifa que o consumidor final paga aqui no estado, né? Arthur, como eu falava anteriormente, a Algás está na casa do seu José, na Dona Maria, no apartamento do seu João e está lá na Porto Belo também. Como é que tem sido esse avanço? Como é que hoje, por exemplo, a gente observa tantos empreendimentos imobiliários, shoppings que estão surgindo, etc. Tudo isso, de uma certa forma, passa pela Algás. A Algás tem uma contribuição decisiva para o implemento, né, o incremento também do setor aqui? Perfeito. A Algás ela sempre tem buscado estar integrada à cadeia do gás natural como um todo. Então, quando a gente pensa no segmento residencial, a Algás busca estar integrada à cadeia do setor imobiliário, ter um relacionamento próximo aos engenheiros, às construtoras e trazer o gás natural para um assunto normal e que já hoje eu diria que é o default, né? Hoje a gente não se pensa mais em nenhum prédio aqui em Alagoas, como em várias outras partes do Brasil, cada um em uma intensidade maior ou menor, mas a gente não pensa em nenhum gás natural, nenhum prédio sendo entregue com uma central de GLP, como costumava a ser no passado, né? Hoje o gás natural não tem uma central, ele não precisa de uma central nos prédios, né? O gás natural é entregue canalizado da mesma forma que a energia elétrica e está sempre disponível para o usuário, né? Esse é super importante, é a segurança para o usuário. Tem muitos mitos por aí, aliás, a gente nunca viveu
num cenário de tanta notícia falsa quanto na atualidade. É seguro ter o gás natural em casa? Sim, absolutamente é seguro. Mas como todo energético, como todo produto, precisa ter seus cuidados, né? Então, o mesmo produto que pode ser utilizado para o bem, ele pode também causar algum efeito danoso. Isso vale para qualquer outro combustível, energia elétrica. Então, se você vai fazer alguma manutenção em um dispositivo elétrico e você não tem a capacidade técnica de realizar aquela manutenção, você está se expondo ao risco. Então, isso vale para todos os energéticos, isso vale também, eu diria, até para todos os produtos. Até um próprio remédio, quando tomado em doses erradas, pode causar um mal. Isso vale também, então, para o gás natural nesse mesmo sentido, né? Agora, Arthur, ele não está só na casa, na residência, ele não está só na indústria, ele está nos automóveis. E um dos requisitos fundamentais para eles que está nos automóveis é que ele é menos poluente. A gente pode puxar um outro que ele é vantajoso do ponto de vista financeiro em relação aos demais combustíveis. Aliás, fica a pergunta aqui para a Prefeitura de Maceió, para o próprio governo do estado, por que os ônibus escolares, por que a frota de ônibus do estado de Alagoas e da capital alagoana não é movida a gás natural? A gente fica se perguntando por que isso já não acontece, porque tecnicamente eu acredito que a Algás tenha totais condições. Sim, a Algás, ela no seu trabalho, no seu serviço de distribuição de gás natural, ela tem plena possibilidade de servir a esse segmento que, sem dúvida nenhuma, é um segmento com potencial muito grande de desenvolvimento, né? E a gente já vê vários fabricantes, nível nacional e internacional, já saindo de fábrica, veículos pesados, inclusive, utilizando o gás natural, né? Bom, a gente tem observado reduções, aliás, só neste ano, se a memória não me falhar, a gente teve uma redução de 30 centavos, eu acho que em fevereiro ou março, e depois a gente teve uma redução agora, no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, uma redução de mais 11 centavos no gás que é distribuído pela Algás, ou seja, daquilo que a Algás oferta para os postos. Perfeito, é exatamente isso que aconteceu. Eu vou até fazer um parênteses aqui, eu acho que fazer alguns comentários aqui sobre essa questão da oscilação do preço do gás natural nos últimos, desde 2022, vamos dizer assim. Muitos eventos aconteceram nesse período de 22 para cá. A gente começou com a guerra na Ucrânia, que elevou o preço do óleo internacional em mais de 60% de uma hora para outra, né? E o preço do gás natural ele é indexado ao preço do petróleo. Isso vale para todos os estados no Brasil. Todos funcionam da mesma forma. Então, quando o preço do petróleo aumentou internacionalmente, naturalmente, o preço do gás natural terminou aumentando. Isso aconteceu com a gasolina. A gente viu a gasolina em 2022 indo à estratosfera, né? E o governo até federal, buscando medidas de aliviar isso ao consumidor final. Então, teve muitas alterações tributárias que foram, inclusive, temporárias. Por exemplo, foi reduzido o PIS e o COFINS à alíquota zero durante um bom tempo. Terminou isso, salvo engano, em abril desse ano. Também teve uma medida do governo federal também decretando os combustíveis como um bem essencial, onde os estados ficariam impedidos de tributar acima da alíquota geral. E daí a gente viu a alíquota, por exemplo, da gasolina caindo de 28% para aqui em Alagoas, né? 27% para 17%, mais 1% que a gente tem ainda de FECOEP. Então, assim, também foi uma medida em âmbito nacional buscando a redução dos combustíveis, né? Isso causou muita oscilação nos preços, né? Na sequência dessa redução da alíquota, o gás natural também teve um aumento na alíquota de ICMS de 18%, era de 17%, passou para 19%, mais 1% do FECOEP. Isso terminou também causando um aumento do gás natural mais recentemente, mas isso foi justamente em função para a recomposição do Estado, entendo eu, da perda de arrecadação com a redução do ICMS da gasolina, né, que saiu de 27% para 17%. Então, são situações que ocasionaram muita oscilação no mercado e para o consumidor muitas vezes fica sem entender o que é que está acontecendo, porque uma hora esse preço de repente caiu, de repente aumenta e esse ano de 2022 foi marcado por uma série de eventos que realmente causaram essa oscilação. Bom, como é que está o preço hoje? Qual é o preço hoje que a Algás entrega o seu produto aos postos de combustíveis?
Hoje a Algás está entregando aos postos de combustíveis a R$ 3,30. R$ 3,30. Vocês são regulados, não é isso, Arthur? Vocês não podem definir assim, olha, amanhã eu vou botar R$ 3,00 ou vou botar R$ 5,00. Isso não funciona dessa forma. Perfeito. Como eu falei no início, né, apenas uma parcela da componente do que o valor que o consumidor paga ao posto é referente à margem. No caso do posto, é apenas 11% do valor final em função da Algás, ou seja, a gente tem uma pequena participação nesse valor total. E esse valor só pode ser alterado uma única vez no ano, mediante pleito à Agência Reguladora do Estado, que avalia minuciosamente a possibilidade de a gente alterar. E esse aumento pode ser, na verdade, essa variação pode ser para mais, como pode ser também para menos, né? Nada garante que vai aumentar no ano seguinte, pode acontecer uma redução. E, de fato, o gás natural é interessante que quanto maior as vendas da Algás, menor passa a ser o valor a ser cobrado do usuário, porque a Algás ela não pode, a gente tem um limite de receita. Então, se eu tenho mais volume para distribuir essa receita, né, o valor para o usuário passa a ser menor. Bom, quanto é que está o GNV, metro cúbico, hoje nos postos de gasolina, aproximadamente? Eu tinha observado na ordem de R$ 4,60. R$ 4,60, de R$ 3,30 para R$ 4,60. Importante destacar, para quem está nos ouvindo, que a margem praticada pelos postos de combustível ela é diferente daquilo que pode ser praticado pela Algás. A Algás, como já disse o Arthur aqui, ela tem regulação. Existe uma agência que regula a forma como ela monta esse preço. Já os postos de combustível, não. Cada posto de combustível tem a sua forma de lidar, tem os seus custos, tem gente que administra melhor e consegue reduzir mais e por isso pode vender um combustível a um preço menor. Tem outros que praticam de uma outra forma e o preço fica a maior. Aqui, na capital alagoana, eu particularmente acho a margem muito alta. De R$ 3,30 para R$ 4,60, você ganha aí R$ 1,30 em cada metro cúbico. Isso é extremo e, de uma certa forma, desnecessário. Falta, no meu ponto de vista, fiscalização de quem deve fiscalizar, para que isso não se torne também um elemento que desencadeie a inflação aqui no estado de Alagoas, porque isso termina nos alimentos, termina nas roupas, termina nos produtos todos que a gente tem. Agora, quando é que eu sei que, usar o GNV vai ser melhor do que usar o álcool, melhor do que usar a gasolina, por exemplo? Ótima pergunta, né? Porque muitas vezes o usuário olha o preço na bomba e compara o preço do metro cúbico com o preço do litro da gasolina. E a gente não pode fazer essa comparação. Da mesma forma que a gente não pode fazer gasolina com etanol olhando litro por litro. A gente sabe que cada carro tem uma eficiência diferente com diferentes combustíveis. Então, no caso do gás natural, via de regra, com 1 metro cúbico você roda 13 quilômetros. Enquanto com a gasolina você vai rodar em média 10 quilômetros. Então, em tese, você tem que fazer uma continha, né? No site da Algás tem um simulador que está disponível para os consumidores. Podem acessar www.algás.com.br e lá vocês podem fazer a conta, né? E hoje, a economia do gás natural em relação à gasolina, por exemplo, ela está na ordem de 37%. Então, para um usuário que tem uma despesa mensal de R$ 1.000 com gasolina, em ele utilizando gás natural, ele teria uma economia na ordem de R$ 350 a R$ 400. Olha só, gente, imaginar se a gente tivesse uma política que nos ajudasse com o financiamento dos kits, né? Esses kits precisam ser mais baratos, como elemento de incentivo mesmo, porque aí a gente tem questões que são sociais, econômicas e ambientais também. Fico imaginando aqui todas essas escolas públicas e privadas sendo abastecidas todas as suas cozinhas aí com gás natural. Você está lidando ali com milhares de estudantes e o consumo deve ser bastante alto. Veja quanto não vai economizar o próprio Estado, o município, enfim, o poder público em geral. E para você que tem o veículo com o GNV, essa é uma continha que normalmente varia um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas normalmente o GNV ele tem uma economia muito maior do que os demais os demais combustíveis. Perfeito, é exatamente isso, né? Na média é esse valor que eu te falei.
Mas pode haver variações realmente, porque cada carro roda de uma forma, né? Então, vai ter carros que podem ter uma economia ainda maior, outros carros com uma economia um pouco menor. Bom, como é que está a Algás em relação aos investimentos para esse ano de 2023? Onde é que vocês pretendem chegar? Será que a gente vai ter igual a água? Onde tiver um caninho de água, a gente vai ter um caninho lá da Algás para a gente fazer as comidinhas lá e tudo mais? Perfeito. Então, a Algás ela tem acompanhado o crescimento imobiliário do Estado, né? Especialmente aqui de Maceió, onde a gente tem a maior verticalização, mas também estamos olhando para o interior, né? A gente temos agora rede em Arapiraca, temos trabalhado lá também para buscar desenvolver o mercado de uma forma sustentável. E aqui no caso de Alagoas, hoje a gente tem uma obra muito grande aqui, na verdade aqui dentro de Maceió, que é uma obra que está ocorrendo na Via Expressa, aqui, onde o grande objetivo dessa obra é dar maior segurança no abastecimento de gás natural aqui no município de Alagoas, na grande região de Maceió. Porque dessa forma a gente fecha, como se nós tivéssemos um anel de fornecimento de gás natural e a cidade estivesse dentro desse anel. Dessa forma, um eventual problema em uma área da cidade, no gasoduto, não vai interferir no fornecimento contínuo para as outras regiões da cidade. E essa obra também ela visa também garantir o suprimento do crescimento imobiliário do litoral norte, onde nós temos observado uma maior verticalização aqui na região de Maceió. Bom, nós temos os hotéis, né? Um setor que consome muito, a gente precisa aquecer água, a gente tem cozinhas que são enormes, temos uma série de outros ingredientes aí que se utiliza do gás natural e a tendência é de que a gente tenha um turismo crescente nos próximos anos. Perfeito. O gás natural ele também está junto com o setor hoteleiro, né, que também cresce em passos largos aqui no estado, em todo o estado, né? Então, por isso a gente também tem plano de expansão tanto para o litoral norte quanto para o litoral sul. E um dos objetivos dessas expansões são atender também o setor imobiliário, o setor hoteleiro aqui do nosso estado, que tem uma vocação natural para esse sentido, né, desse setor. Quem são os nossos grandes consumidores aqui no estado? Olha, temos a Braskem, ainda é o maior consumidor aqui do estado, né? A Braskem ela tem basicamente duas plantas, né? Uma localizada no Pontal, outra localizada em Marechal Deodoro. Temos também a Porto Belo, temos a Sococo, o Macarrão Pajuçara, né? O próprio setor veicular é um grande cliente, né? Quando a gente olha ele somado, todos os postos, né? E o segmento de varejo também, que é muito importante para a Algás, né? Porque a Algás tem como estratégia ela desconcentrar a sua receita, e o segmento de varejo ela tem um papel importantíssimo nessa estratégia da companhia, né? Que também é, sobretudo, servir ao público de modo geral, oferecendo um combustível que, como já falado aqui, é mais seguro, né? Tem fornecimento contínuo, diferentemente do GLP, por exemplo. E só chamando uma atenção aqui, né, eu acho que recentemente a gente teve algumas notícias de alguns problemas com o GLP, né, e é interessante que o gás natural tem uma característica muito diferente daquele gás de cozinha do botijão, né, que se tem em casa, né? O gás natural ele é mais leve. Então, em eventual vazamento dentro de uma residência, a tendência do gás natural ele é subir e escoar pelas ventilações naturais da casa. Diferentemente do GLP, que em caso de vazamento, o gás se acumula de forma invisível, naturalmente, se acumula na parte mais inferior da casa, onde a gente não tem escape. Então o GLP ele ficaria aprisionado dentro de uma casa, formando uma grande concentração de gás, o que não ocorre com gás natural. Agora, Arthur, é importante destacar aqui de que se você pretende ter um serviço da Algás, precisa entrar no site oficial da Algás, algás.com.br, pegar os canais de comunicação. Absolutamente ninguém que não pertence à empresa está autorizado a prestar qualquer serviço. Então, se você tem um problema aí no seu fornecimento, residencial ou não, precisa chamar a Algás. Não pode ser o encanador, não pode ser um aventureiro, enfim, porque o perigo é grande nesse caso, porque a parte técnica se esvai.
Perfeito, né? A parte técnica tem que ser realizada por técnicos especializados, né? E sempre que tiver necessidade de fazer algum serviço, o consumidor, o usuário, ele pode entrar em contato com a Algás pelo site ou também pelo 117, né? Ligando 117, você entra em contato com o saque da Algás e lá será dada a melhor orientação possível para sanar o eventual problema ou dar alguma solução que seja necessário para o usuário. Muito bem, Arthur Mergulhão, a gente quer, antes de mais nada, agradecer a sua participação, conhecendo um pouco melhor a empresa Gás de Alagoas, a Algás, uma empresa que tem majoritariamente o estado de Alagoas, ou seja, é uma empresa que é do alagoano, é sua, é minha, é do Arthur e de todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado mesmo, um ótimo dia. Muito obrigado também, agradeço a todos pela atenção. Bom dia a todos. Arthur Mergulhão é assessor da diretoria administrativa financeira da Algás e conversou conosco aqui. Redução, viu, gente? Já começou aí desde o dia 1º de maio, gás natural um pouco mais barato aí para todo mundo.